Olá, pessoal. Meu nome é Celino Couto Alfenas, eu sou professor aposentado da Universidade Federal de Viçosa, mas ainda estou aqui na universidade como professor voluntário, onde ainda tenho orientados de pós-graduação e também alguns alunos, estudantes de iniciação científica. Nessa videoaula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre mudas de eucalipto. O que nós plantamos, quais são as vantagens do tipo de mudas. Essencialmente, há dois tipos de mudas: as mudas seminais, ou mudas produzidas a partir de sementes, onde nós temos variabilidade, ou seja, são sementes que são colhidas nas árvores e elas têm variabilidade genética. E algumas crescem muito, outras crescem pouco, algumas são suscetíveis a doenças, outras podem ser resistentes. No caso dos plantios comerciais, atualmente, é feito essencialmente com mudas clonais, ou seja, mudas que são produzidas a partir de uma árvore superior selecionada no campo, em termos de crescimento em diâmetro, altura, ou seja, crescimento em volume, que seja também, tem boa forma do fuste, que tenha alta densidade, que seja resistente à doença. Na realidade, a obtenção dessa muda, ela começa no campo. Você faz a seleção da matriz que você quer multiplicar, você abate a matriz, corta a árvore, essa árvore vai rebrotar. A partir da brotação produzida, você faz a produção de estacas, leva para a casa de enraizamento e, em substrato adequado, essas estacas são plantadas para enraizarem e constituir, então, as primeiras plantas originárias daquela matriz. A partir dessas mudas, você pode produzir novas mudas, ou seja, produzir milhares de mudas de uma mesma árvore. Então, os plantios comerciais são feitos essencialmente a partir de mudas clonais atualmente, de clones superiores em crescimento, qualidade da madeira e resistente a doenças. E as mudas seminais são produzidas mais ao nível experimental, para você selecionar novos genótipos, desenvolver novos clones, fazer novos experimentos a partir das mudas de sementes. Outro tipo de muda que pode ter é a muda enxertada. O que seria uma muda enxertada? É uma planta, igual se faz muito na fruticultura, você enxertar um garfo, uma parte da planta superior em um porta-enxerto, ou um cavalo, onde você vai fazer a enxertia e essa planta vai produzir semente. Então, essa maneira que você tem para produzir mudas enxertadas exatamente para induzir o florescimento dessa planta. Ela fica num porte menor e isso é usado num programa de melhoramento genético. Então, as mudas enxertadas são usadas em programas de melhoramento genético. As mudas seminais são usadas atualmente principalmente para seleção de novos clones, mas os plantios comerciais são, via de regra, por meio de mudas clonais. A muda clonal, ela é geneticamente uniforme. É como se fosse todos os indivíduos são geneticamente idênticos, é o mesmo material genético. Então, é por isso que você usa isso aí num plantio industrial, que você vai selecionar aquele genótipo com maior crescimento, maior rendimento industrial, e as mudas seminais são utilizadas para você fazer essa seleção, onde você tem variabilidade. Se você tiver
que desenvolver um clone tem que ser a partir de mudas seminais, mudas produzidas a partir de sementes de determinada matriz superior que foi eleita ou que foi feito cruzamento controlado. Bom, a produção, o desenvolvimento de um clone leva bastante tempo. Em média, aí, acima de 10 anos. Em média, aí, uns 15 anos para você desenvolver um clone. E o que acontece? Muitas vezes você desenvolve o clone e tem um bom desenvolvimento no campo, e quando você faz o teste clonal, o teste piloto, ou mesmo nessa fase, você faz uma avaliação de resistência e muitas vezes esse material é descartado, porque às vezes ele é suscetível a uma doença letal, como a murcha de ceratocystis, como a murcha de Ralstonia, ou como a seca de ponteira de ervínia. Então este é um grande desafio. Você leva tempo, gasta, investe muito recurso humano e financeiro, e chega no final você tem que descartar um clone. Por isso que é muito importante hoje você fazer a seleção preferencialmente para resistência nas mudas seminais, e essas mudas seminais são selecionados os melhores indivíduos resistentes a algumas doenças, pelo menos as principais, e esse material é testado no campo para você fazer então o plantio comercial com mais segurança, ou seja, um material que tenha um bom desenvolvimento em termos de crescimento, tenha característica industrial e que seja resistente a doenças. Aqui, por exemplo, nós temos um lote de mudas clonais, inclusive é um clone comercial muito usado aí atualmente, é o clone I144, é um clone muito plantado no Brasil. A tendência é reduzir um pouco a plantada desse clone, introduzir novos clones, mas esse é um clone bastante plástico, ou seja, ele adapta em muitas regiões, praticamente é plantado no Brasil inteiro. Mas atualmente os programas de melhoramento genético têm introduzido novos clones no mercado. Uma muda clonal tem maior valor agregado e o rendimento de um viveiro clonal é menor que um viveiro de mudas seminais, porque na muda clonal você tem uma perda grande de mudas, das mudas na fase de produção, seja por falta de enraizamento da muda mesmo, que geneticamente ela não enraiza, ou estágio fisiológico da muda, e também por ataque de patógenos. O rendimento, a produtividade é em torno aí de 75%. Já a muda seminal é muito mais fácil produzir, né? Você praticamente tem 100% de germinação, ou muito próximo disso. Então a muda clonal exige também maior tecnologia, exige uma casa de vegetação com controle de umidade, controle de temperatura. Então tem muita tecnologia atrás da produção de uma muda clonal, diferentemente de uma muda seminal, que você pode produzir mesmo até em ambiente a céu aberto. Bom, então esse foi a nossa videoaula de hoje. Se vocês gostaram, você deixa um like. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar também a sua pergunta. E se alguém tiver interesse em mais detalhes da produção de muda clonal, nós temos um vídeo separado que mostra em detalhes a produção da muda clonal. Até o próximo vídeo.